Amém. Esse é o momento que mais me emociona no culto, o momento em que nós oramos pelas crianças. Eu não tive essa alegria de nascer no lar cristão, em conhecer o Evangelho já depois de 25 para 26 anos, de maneiras que eu sempre valorizo de maneira especial esse ministério infantil. Nós temos lá na igreja um grupo bom de crianças e é muito gostoso de ver o retorno que temos, né, com as crianças. Mas nós estamos colocando que, então, o reverendo e a Marlene, a Jessica, como eu chamo, né, e o Jonatas até nos convidaram, mas nós precisamos estar amanhã, durante o dia, até hoje à tarde já me ligaram, eu tenho compromisso para visitar uma pessoa que está com câncer terminal, então eu preciso estar lá amanhã à tarde. Então nós vamos viajar às 9h30, lá pelas 8h da manhã estaremos lá em casa. Então, mas eu virei outras vezes, né, para termos mais oportunidade. Mas muito obrigado pelo carinho da igreja. Como o reverendo Paulo já colocou, já nos sentimos em casa, já conhecemos uma grande parte de irmãos, compartilhamos, né, meus irmãos? E é muito gostoso. Cada um que chegava dizia, eu sou do Paraná. Aquela coisa gostosa, né? O paranaense é muito bairrista, né? Eu sou nascido em Guarapuava, interior do Paraná, e de fato, eu só fui perceber isso depois que eu saí de Guarapuava, fui para o seminário, e algumas voltas aí por esse mundo afora, e depois que eu retornei para o Paraná é que eu pude ver como era. E em relação ao paulista, é interessante. Quando alguém sabe que tem um paulista, ele gosta de dizer que é do Paraná. Mas é a coisa apenas para a gente poder compartilhar com mais alegria. Eu ontem falei que ia contar um segredo, mas o mistério foi tão grande que a hora que os irmãos souberem vão dizer assim, era isso? Então eu acho que eu vou deixar, não vou contar. Muito bem, irmãos. Como eu já falei, meu nome é Dom João da Silva Varela. Até hoje pela manhã nós estávamos brincando, o pastor está tentando aí colocar um nome a mais no sobrenome dele. Eu falei, pastor, não gasta tempo, senão é um nome muito feio, deixa assim como está. E porque o Silva, parece que muita gente não gosta, né? E eu tenho um nome pomposo, Dom e o Varela. Tirou esses dois, fica João da Silva. Bem brasileirinho. Mas é interessante, né? Mas esse nome surgiu porque o nome do meu tio era Dom Pedro. Eu sabia que isso ia acontecer. Estou acostumado. Até no seminário, primeiro ano, quando a professora Edmar, de português, estava fazendo a chamada, e desde a minha infância eu sempre tive essa premonição, essa vidência, de as professoras começaram a fazer chamada e elas param. Eu já sei por quê. Porque elas engasgam no Dom João. E aí no seminário uma coisa, né, ela parou, quando ela parou, eu cutuquei o meu colega Mauri Vação, falei, é meu nome. Não deu outro. Ela olhou, Dom João? É isso mesmo. Por quê? Porque meu tio é Dom Pedro. Só que ela não riu. Ela fechou a cara. E só no final da aula que o colega Alexandre Norbert, outro, falou, professora, é o seguinte, é verdade. Por incrível que pareça, o nome do homem e o nome do tio dele era Dom Pedro. E o problema então está, que o nome do meu pai era João Leopoldino. E o nome do meu irmão, Manuel. Então imagina a família real em pessoa. Mas o problema foi num erro de cartório no nome do meu tio. Era uma família gaúcha, sempre dois nomes e tal. Então o nome do meu tio, quando o pai dele foi registrá-lo, era para ser Adão Pedro. Já deu para imaginar. Aí naquela época, como não é muito diferente hoje, o camarada ouviu lá o nome do mancebo a esse, colocou D. Pedro. Fechou a certidão e entregou para o pai do meu tio. E assim foi. E quando ele fez 7 anos, ao entrar na escola, precisava da certidão. E quando abriram, é que foram ver, os próprios pais dele foram ver que o nome dele estava escrito de maneira diferente. Mas como até aquela idade o apelido era Dãozinho, tanto fazia ser Adão, ser Dom, D. sei lá o que fosse, fica assim mesmo. Quando na década de 60, então, minha família foi para o Paraná, então eu nasci lá.
E quando eu nasci em Guarapuava, então, meu irmão já tinha o nome dos avós paterno e materno, a minha irmã o nome das avós maternas e paternas, sobrou eu, como vai ser? Então tinha o Dom Pedro, Dom do tio, só que é D-O-M, daí não foi, porque de ponto é forma sincopada de Dom, né? Que é um título honorífico, na Inglaterra, nos países até latinos e tal, né? Sir e Dom, que significa senhor e tal. Então resolveram colocar Dom e o João do meu pai, então ficou Dom João. E isso eu carrego até meu presente momento, porque eu sempre tenho que explicar. Eu já devo ter contado isso mais de 5.000 vezes, mas não tem problema. Não é? O maior incômodo sempre são com os documentos. 80% dos meus documentos vêm errado. Eles suprimem o Dom e eu fico só João da Silva Varela. Aí eu mando de volta e é Dom mesmo. Não é? E aí ficou aquela coincidência, aquela questão, porque é um título, por exemplo, de cardeais, bispos no Brasil, né, da Igreja Romana. Então, de maneiras que fica sempre essa questão. Então, às vezes, cria essa expectativa de um homem de verdade, né? Calvo, forte e tal. Aí quando vê, assim é a história. Eu falei que vocês não iam achar graça. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Vamos a este momento mais importante do que a história dos nomes, porque, como diz a palavra de Deus, nome mesmo é o nome de Jesus, né? Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, né? Atos 4:12. Esse é o nome que de fato vale, esse é o nome no qual, né, nós podemos confiar e em quem nós temos a garantia da vida eterna. Lucas 9, de 51 a 56. Lucas capítulo 9, do verso 51 ao verso 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amados, ontem nós compartilhamos um pouco no livro de Provérbios. Não é em 1 Provérbios, mas é no livro único de Provérbios. Eu brinco com a irmãzinha aqui, né? Então lá aquele texto que nós compartilhamos ontem à noite, onde o segredo da sabedoria é nós compreendermos, conhecermos o nosso caminho. Sabemos onde estamos indo e para quê e por quê. Sabemos, em outras palavras, o que estamos fazendo aqui e para quem estamos vivendo. E essa é uma interessante reflexão para que nós possamos viver, principalmente nos dias de hoje, onde, diante de tantas heresias, de tantas doutrinas, tantos conceitos, tantas filosofias vãs e fúteis, e o ser humano tem se perdido. E aquela tradicional, velha, antiga pergunta: quem sou, de onde vim, para onde vou? Não deixa o ser humano de ainda viver, muitas vezes, mesmo em pleno século XXI, mas com essas indagações. E é interessante porque quando olhamos para a palavra de Deus mostra-nos exatamente quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Da mesma maneira que a palavra de Deus mostra para onde vai quem nele não confiar. E então nós olhando esse texto de Lucas, desde o capítulo 8, quando Jesus então, ali no seu ministério, tem um acompanhamento, tem ali uma assistência de maneira especial por mulheres, e narra o texto ali no capítulo 8, no começo, dizendo que mulheres o assistiam, e de muitas das quais ele tinha expulsado demônios, das quais Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Então havia todo um ministério especial, e as mulheres estavam sempre
junto com Jesus. Não é? É interessante ver isso sempre na Escritura. E aí então, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós vemos aqui o relato do evangelista Lucas, onde ele narra então esse ministério de Jesus de uma maneira sincopada, resumida. Os demais evangelhos estão lá relatando tantos milagres como parte do seu ministério, mas Lucas, de uma maneira bastante sintética, ele resume estes. Se você olhar no capítulo 8 ainda, vai ver a parábola do semeador, onde ele coloca de uma maneira mais resumida do que está o evangelista Mateus lá no capítulo 13, onde ele coloca da semente que é lançada ao solo. Enfim, o propósito de Lucas era exatamente tornar de uma maneira abreviada todo o ministério, para ressaltar, acima de tudo, que Jesus era perfeito homem. Ele era a sua natureza dupla, 100% Deus, 100% homem, e que vai ficar, na realidade, a divindade de Cristo para o evangelista João trazer à tona. O evangelista Mateus trazendo e tratando da pessoa de Cristo à luz das profecias do Antigo Testamento, onde então ele faz em torno de 376 citações do Velho Testamento, para que os judeus então entendessem que Jesus era o Messias enviado da raiz de Davi. Por isso, quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 17, é só a genealogia de Cristo, não é? Para que o judeu pudesse convencer e entender. Marcos trata a pessoa de Jesus como o servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Da mesma maneira, para nós podermos então imitá-lo. E Lucas então vai escrever para os gregos. Os gregos que nós temos uma grande influência no nosso mundo ocidental. Os gregos que olhavam o homem grego daquela época, o chamado heleno, ou helênico, era o perfil. Pode ver que todas as gravuras de um homem grego, ele é todo sempre bem apessoado, não é? Nariz levantado, jogos, era uma maneira interessante. Por isso, o evangelista Lucas trabalha esse aspecto para os gregos, para ver na pessoa de Jesus Cristo o homem perfeito. E é esse o aspecto, então, que nós vamos ver algumas características da pessoa de Jesus, aqui nesse texto e em todo o Evangelho, salientando exatamente isso. Mas mostrando, sobretudo, que mesmo ele na sua natureza divina, mas como homem, ele passou por momentos onde ele cansou-se, onde ele teve sede, onde ele teve fome, onde ele chorou, onde ele expressou as suas emoções, onde ele era homem, mas segundo a palavra de Deus, fora tentado em todas as dimensões que nós somos também, mas em nenhuma ele pecou. E é isso que o Evangelho então vai tratar e mostrar para nós nessa noite, que Jesus tinha certeza da sua caminhada. Ele sabia para onde ia, ele sabia o que tinha de fazer. Por isso nada ou desviava dos seus objetivos. Ontem à noite, quando nós tratamos um pouquinho desse caminho que precisamos entender, é uma continuidade, basicamente, à luz desse texto de Lucas 9. O que, na verdade, quando olhamos para o século XXI, nós vemos o homem, diante de tantas oportunidades, tantas opções, e da palavra de Deus hoje de uma maneira tão interessante, porque hoje tem Bíblia para todo tipo de público. Tem Bíblia da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, da criança, do bebê, da mulher, do homem que ora, da mulher que não ora. Tem Bíblia para todo mundo. Não é assim? Versão de todos os tipos. Virou até um mercado bíblico. Mas com o propósito exatamente de poder atingir a todas as pessoas. Para quê? Para poder fortalecer, para trazer convicção à mente do ser humano. E a falta de convicção é uma das coisas que influenciam o nosso século. Diante de tantas opções, as pessoas não sabem o que fazer. A falta de convicção é uma das marcas principais da nossa sociedade. As pessoas não têm convicção de nada. É mais fácil elas ter convicção do time de futebol do que saber acerca de Deus, ou saber quem vai, para onde vai, o que vai fazer, para que serve. É mais fácil ter convicção daquilo que é fútil e que é secundário, do que realmente ter convicções daquilo que é eterno. E então nós olhamos nesse evangelho exatamente uma chamada para nós, para o nosso coração, para esta igreja, para que a gente possa pensar. Falamos até hoje pela manhã, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de muitas questões que envolvem a igreja. A igreja é santa e é ao mesmo tempo pecadora, porque Jesus é o cabeça, mas nós fazemos parte dela, então nós somos a igreja.
Falamos da instabilidade de fé das pessoas. Ora estão aqui, ora estão ali, ora estão acolá. O problema aqui não estou colocando em pessoas que servem ao Senhor nas demais ou diversas denominações. Estou me referindo àquelas que não conseguem parar em nenhuma. É como se ainda não existiu ou não existe uma igreja onde seja de acordo com o que ele queira. E isso não é só no campo espiritual. As pessoas mudam de profissão, as pessoas mudam de universidade constantemente, as pessoas mudam de casamento. A instabilidade nessa área hoje, infelizmente, e fortalecida por leis imorais ou amorais que deturpam esses conceitos tradicionais e bíblicos. As pessoas mudam de interesse, as pessoas mudam de igreja, as pessoas mudam daqui para lá. Enfim, alguém falou que nós vivemos na era do descartável. As coisas não têm um valor eterno. E é isso que nós precisamos resgatar. Quando olhamos aqui para o texto, acompanhe comigo no verso 51, diz ali, ele sabia, ou os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Ser assunto ao céu aqui significa incluir a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Tem a ver com o seu ministério nos últimos dias, porque Jesus já sabia que ia morrer. Jesus sabia que estava aqui e precisava exatamente fazer isto, nada mais. Quando alguém perguntar o que Jesus veio fazer, se você não conseguir na hora lembrar que ele veio para te salvar, você diga assim, ele veio para morrer por mim. Matou a charada. Porque isso está relacionado com a missão principal de Jesus. Aliás, é por causa disso que nós vemos aqui nesse texto, no verso 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Na realidade, o que está por detrás, nas entrelinhas de texto, ele estava aguardando Jesus. E assim como o pastor Paulo e a Marlene estavam nos esperando para ficar aqui um mês com eles, não é? A nossa passagem era rápida. Ah, que pena, já está indo embora. E o que eles queriam é que Jesus viesse para ficar com eles. Já eram discriminados, já tinha algumas diferenças raciais, sociais, e agora Jesus, eles olharam e sabiam, ele sabe o que está passando aqui, ele vai embora. Isso expressa mais ou menos um sentimento do ser humano hoje, que tem dificuldade de se apegar às coisas e fazer um trabalho com o pensamento de que isso vai durar bastante tempo. Os ministérios pastorais hoje estão calcados em cima de 2, 3 anos, porque se concluiu, não sei de onde que colocaram, que o ministério pastoral depois de 3 anos acaba num determinado lugar. Isso não é verdade. Mas graças a Deus que hoje isso tem desenvolvido, tem crescido na igreja presbiteriana, de maneira que tem sido ministérios longos, profícuos. Até estava conversando com o pastor Paulo, você não vê nenhuma igreja que está bem, que cresce, que tem um movimento e tudo mais, e sem que o pastor esteja ali pelo menos 8, 10 anos. E isso também é uma coisa que implica, irmãos, nessa questão de olharmos que tudo que façamos vai ter uma duração grande. Infelizmente, quando se pensa em duração, alguma coisa que dure muito, infelizmente, é o apego às coisas do mundo. É apego ao dinheiro, é apego a isto, apego àquilo. As pessoas vivem como se este mundo fosse o único. Mas Jesus aqui, então, estava caminhando, estava indo para Jerusalém. E ele sabia que ele tinha que ir para morrer. E até mesmo lá em Lucas 9:22 diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9:22. Aí, logo em seguida, inclusive, quando ele está passando por aquele lugar, se dirigindo para Jerusalém, ele está passando por Samaria, onde ele estava até chegar a Samaria, era obrigado a passar, até Jerusalém, era obrigado a passar por Samaria. E existia um problema social naquela época, com os samaritanos, com os judeus, aquela coisa toda. Então Jesus estava passando, eu até entendo, eu até penso aqui comigo, que de repente na cabeça deles aquele sentimento de rejeição muito grande, como se dissesse, não é para nós. E aí então essa atitude que está relatada aqui por Lucas, não o receberam. Então porque diz, passe, vai adiante. Quem sabe aquela sensação que alguém possa ter, isso não é para mim, não é? Ou como dizem a linguagem dos jovens, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Algumas coisas que às vezes está relacionado com o nosso coração, está relacionado com a nossa falta de convicção, de perspectiva, de esperança. E quando Jesus, então, estava se dirigindo à cruz, ele dizia, se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Eu acho fantástico isso, irmãos. Jesus sabia para onde ia. Na realidade, sob a perspectiva humana, Jesus ia morrer. E isso era tão claro, tão desanimador, que quando você olha lá no Evangelho de Lucas, no final, capítulo 23, você vai ver que no caminho de Emaús, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, e lá estavam os discípulos a caminho de Emaús, e estavam lá o que diz o texto? Entristecidos. Jesus então já tinha ressuscitado, começa a andar com eles. Por que andais tristes? Por que estáis com esse semblante descaído? Aí olham para Jesus, assim como quem diz, caiu de que planeta esse camarada? Não sabe, porventura, o que aconteceu nos últimos 3 dias? E aí eles começam ali a desabafar, mostrando essa desesperança. Que na verdade faltou a eles a convicção, a compreensão de que Jesus, quando disse que o templo ia ser derrubado, mas em 3 dias seria levantado, eles não entendiam. E aí depois, só lá no final do texto, em Lucas, é que quando Jesus então é convidado para estar com eles, e ali então ele celebra a ceia, no momento então, diz a palavra de Deus, seus olhos se abriram. E aí um olha para o outro e diz assim, porventura o nosso coração não ficou agitado enquanto ele vinha falando dos profetas? Na verdade é isso que o mundo precisa sentir. É essa emoção, é esse mover no coração, quando a palavra de Deus é pregada, quando Jesus é apresentado, quando através da igreja dele, o mundo possa entender, perceber e esperar que tudo pode ser diferente. Mesmo que esse mundo se acabe, porque a nossa fé, a nossa esperança não está atrelada tão somente a este mundo. Porque se assim eu fosse, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida, a nossa fé nos leva além do que aquilo que podemos pensar, desejar e imaginar nessa terra. E o texto então se discorre ali quando Jesus está mostrando para eles, na verdade, sabendo o que ia acontecer. Mas ele tinha com ele que isso era a vontade do Pai. Isso era a vontade do Pai. E esse é o primeiro aspecto, irmãos, que nós temos que entender. O que é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Compartilhamos um pouquinho sobre a oração hoje com os irmãos que estavam pela manhã, e que às vezes as pessoas têm na oração o antídoto, o hábito de sésamo, não é? O passe de mágica, que eu oro e as coisas acontecem. Oração nunca foi para dizer, Deus, eu quero isto, eu quero aquilo, e acontece. A oração é o meio de graça, através da qual nós temos comunhão com Deus. Não para Ele fazer a nossa vontade, mas para nós conhecermos a vontade dEle para a nossa vida. Por isso que eu até fiz um tom até bastante alegre, hilário, não é? Que as pessoas vêm, sentam, oram, levantam e vão embora. Quando Deus vai falar com elas, já foram. É muito, apressa demais. Não é? O importante é Deus saber o que eu preciso e o que eu quero. Como se Ele não soubesse. O próprio Lucas diz que um filho, quando nos pede um pão, alguém porventura dá uma pedra. Pedindo um peixe, porventura alguém dá uma cobra. Se vós que sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não há de fazer por vocês. Então, queridos, nós não oramos para informar Deus do que está acontecendo, nem do que estamos precisando, mas é para saber dele a vontade para a nossa vida. É para nós ouvirmos dele, aquieta teu coração, espera, continua convicto naquilo que você recebeu, como diz a palavra de Deus em Timóteo. Quando Paulo fala para Timóteo, confirma a tua fé, continua naquilo que aprendeste com Lloyd e Eunice, não é isso? É isso que nós temos que continuar, perseverar, estar firmes, fazendo a vontade de Deus. Mas não é algo que tem que ser sentido. Eu vejo às vezes, né, vivemos um tempo aí da teologia do sentimento. Ai, pastor, se eu sentir eu faço. Quando eu sentir desejo, eu vou lá pedir perdão para o irmão ou para a irmã. Se eu sentir desejo, eu faço. É aquela coisa do sentir desejo. Irmãos, vamos ajudar o irmão aí, vamos fazer uma vaquinha aqui, deixa eu sentir no coração. Eu compartilhei com o Paulo, um colega nosso do seminário contemporâneo, há uns 14, 15 anos atrás. Liguei para ele e falei, querido, quanto tempo? Tu também.
Aí conversa, vai, conversa. Eu falei, precisamos nos encontrar. Era uma segunda-feira, dia da folga pastoral. E na outra segunda, eu falei, vamos nos encontrar próxima segunda-feira. Ele diz, vamos orar e esperar que o Espírito Santo nos mostre. Estou esperando 14 anos. Talvez não é para nós nos encontrarmos. Amados, tem coisas na vida que nós temos que discernir o que é para fazermos. Não é? Essa teologia do sentir. A palavra de Deus, ela tem um sentimento no sentido de que quando eu tenho essa experiência vívida com Jesus, eu até choro, me emociono, me alegro, pulo, salto. Mas a vida cristã, a fé não é emoção. Não é emoção, não são emoções, não são sentimentos. A nossa vida com Deus está relacionada com obediência. É a vontade de Deus, eu faço. Jesus, em vários momentos, tentaram desviá-lo da cruz, mas era a vontade do Pai que ele fosse, eu vou. O próprio apóstolo Pedro tenta desviar, e até, vamos dizer, de uma maneira ingênua e bastante desconhecedora, ignorante quanto aos propósitos de Deus. Jesus olha para ele e diz o quê? Arreda-te, Satanás, não cogitas as coisas de Deus, mas das coisas do homem. Convém que eu vá para Jerusalém, que eu apanhe, que eu seja surrado, que eu seja preso pelos sacerdotes, pelos anciãos. E assim é essa questão da vontade de Deus, que muitas vezes ela não vai estar atrelada com o nosso bem-estar. A vontade de Deus para mim e para a tua vida, queridos, nem sempre vai ser para você andar sobre um tapete de rosas, mas talvez sobre um tapete da morte. É isso que Jesus quer mostrar e que nada lhe tirou a determinação, a convicção de ir para Jerusalém, para morrer, e nada o impediria. Outra coisa interessante que eu vejo no ministério de Jesus. Começa lá, já em João 2, no primeiro milagre, quando está naquele casamento, e vem Maria e fala o seguinte, Senhor, acabou aí o vinho, e agora? O que fazemos? Aí, o que ele diz para a mulher? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele cura lá em João 5, o homem da mão ressequida, ele cura e diz assim, olha, vai e mostra os sacerdotes, mas não espalhe por aí, porque não é chegada a minha hora. Por 3 ou 4 vezes Jesus se refere aos milagres que faz, mas não com o propósito das pessoas saírem falando dele. É claro que, segundo alguns historiadores, teólogos, era exatamente para impedir que os judeus, sabendo dos milagres, intervissem e pudessem até... Mas nós sabemos que na soberania de Deus tinha uma razão para isso. E é disso que eu tiro que nós temos que conhecer o tempo de Deus para a nossa vida. Temos que conhecer o tempo de Deus para as coisas. A falta de convicção é que muitas vezes nos leva a fazer ou tomar decisões precipitadas. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, não adianta você ir à frente. Isso me reporta lá para o Antigo Testamento. Lembro de Esaú e Jacó. Qual era a tradição, qual era o costume da época? Que o mais velho seria, o primogênito seria aquele que conduziria, receberia a bênção da primogenitura. E de repente, interessante, porque antes de nascer Esaú e Jacó, Deus revela o que na Escritura? Que o mais velho serviria ao mais novo. E de repente, quando eles nascem, o que nós conhecemos naquele desvendar ali? Jacó, ele engana. Nós vemos naquela atitude como exatamente querendo mudar o curso normal das coisas. Ajudado pela sua mãe Rebeca, que tinha uma predileção por ele, e aconteceu o que aconteceu. Que o levaram a ser perseguido por Esaú, que vai, depois ele tem toda aquela história, os 20 anos com Labão, depois retorna, e Deus, lá no Vale do Jaboque, capítulo 32 de Gênesis, ele tem uma experiência com Deus, o anjo toca na perna dele, e o seu nome passa a ser agora Israel. Mas às vezes eu fico pensando, a gente poderia passar por menos dificuldades se a gente aprendesse a conhecer o tempo de Deus para a nossa vida. Se nós entendêssemos à luz da Bíblia, Eclesiastes 3:1 diz, há um tempo de Deus para todas as coisas, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para todo propósito debaixo dos céus.
Ainda o próprio Senhor, ele relata exatamente essa questão. Não é chegada a minha hora. Nós precisamos entender, conhecer o tempo de Deus para cada etapa da nossa vida. Nós confundimos muito o kairos com o cronos. O tempo, a hora, isso que estamos marcando aqui, é o tempo cronológico. O tempo de Deus é o kairos, chamamos o kairos de Deus. É o tempo de Deus para a nossa vida. Eu li um dia uma reflexão no site de vocês aqui, que mostra que Jesus não chega atrasado, uma coisa assim, né? Ou a demora de Deus, uma coisa assim. É um texto onde lá em João, Jesus vai ter com os discípulos sobre o mar, não é isso? Caminhando. E os discípulos, então, tem pregadores que dizem que Jesus demorou, se atrasou. Mas Jesus não se atrasa nunca. Deus não se atrasa, Deus não demora. João 11, ressurreição de Lázaro. Ele foi avisado 2 dias antes, ficou mais 2 dias, levou 4 para chegar. Por isso relata o texto que ele já era 4 dias que estava morto. Aí vem Marta e Maria, se o Senhor estiver aqui, nosso irmão não teria morrido. É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. Nós temos que aprender a conhecer esse tempo dele. É nisso que consiste a maturidade cristã. Sem pressa. Nós precisamos ter convicção do nosso alvo. Para onde estamos indo? Mas o tempo é de Deus. Precisamos ter paciência em tudo aquilo que estamos começando, naquilo que estamos desenvolvendo, e deixar que Deus vá mostrando. O que nós apenas não precisamos é perder, ou não devemos perder, o foco. Às vezes, porque a pessoa anda devagar, não significa que ela não chegue no mesmo lugar daquele que passa correndo. Eu tenho uma irmãzinha na igreja, entre as várias anciãs, tem um pessoal lá, 12 irmãos, entre 80 e 95 anos, tem uma classe lá de terceira idade muito grande, é uma bênção, porque são queridos demais. Tem a irmã Odete, bom tempo, inclusive perdeu uma irmã dela agora terça-feira, dessa semana, com 85 anos, mas a irmã Odete tem 90 anos, e ela anda devagarinho. E é uma coisa interessante, porque essa mulher tem uma saúde, tem uma fé, tem um vigor, é fantástico. E a maneira dela ver as coisas de Deus é assim, a gente cada vez fica mais deslumbrado. Estava uma discussão, põe ar-condicionado, não põe, que tipo vai ser, aquela coisa toda. Aí uns mais novos, robustos, fortes, já dizem, não dá, porque faz mal, outro vai não sei o quê, eu tenho alergia, não sei o quê. E aí, irmão Odete, o que a senhora acha? Pastor, o que precisar se faz. Se esfriar, eu venho de blusa. Aí fica todo mundo. E ela faz uma coisa de cada vez. Mas está chegando muito além do que muitos que com pressa tentam chegar conseguem. É tão interessante porque ela não faz 2 coisas ao mesmo tempo. É o meu inverso. Né? O pessoal diz que eu tomo Ritalina. Então é uma coisa assim, está falando, fazendo outra coisa, pensando lá, estou falando com você, já estou olhando o irmão lá em cima do som, olhando para trás, já estou olhando os irmãos lá em cima, de repente eu vejo adolescentes mandando SMS no celular, eu já estou lá, estou vendo que já tem o relógio 8h10, e aquela coisa, estou ligado a 220, como diz, né, irmã Marlene? E eu digo assim, a gente envelhece mais rápido, a gente se arrebenta mais. Eu olho para aquela irmã e eu gosto muito dela por causa disso, porque ela não perde o foco. Ela é viúva de pastor. Já há mais de 20 anos está lá. Ela só fala assim, devagar e sempre. Eu digo assim que é uma irmã que não tem tempo ruim com ela. Porque o sobrenome dela é Bom Tempo. Ela é mãe do presbítero Cláudio e do Marcos, que trabalham no Ultimato, são os secretários executivos, né, diretor executivo do Ultimato. Então eu sempre digo, essa mulher, com ela não tem tempo ruim. Né? E é tão engraçado como ela, em todos esses anos, experiências, mas ela não cria caso por nada. Ela espera as coisas acontecerem. Né? Vamos devagar, vamos sempre. E isso nós temos que aprender, irmãos, que o tempo de Deus para a nossa vida não está atrelado com pressa, não está atrelado com aquilo que nós queremos. Nós temos que aprender a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, saber exatamente o que Ele quer. Olha que interessante no texto, no verso 52, que diz assim, e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Jesus, nessa sua qualificativa, nessa natureza humana que Lucas quer mostrar,
Ele conta com a ajuda das pessoas. Ele diz, ó, fulano, vai na frente e me prepara lugar, porque a minha passagem lá é rápida, eu vou, que eu preciso chegar, marca que eu chego lá, a hospedagem está cheia, o hotel, não dá, não é? E aí, de repente, ele mostra para nós exatamente isso. A nossa caminhada, irmãos, é sempre aliados. Nós devemos sempre estar com pessoas. Nós sempre precisamos fazer junto as coisas. Nós precisamos de pessoas. O reino não se faz sozinho. O trabalho, a igreja. Eric Nikiewicz, um pastor da igreja Água Branca, em São Paulo, ele cita em um dos seus livros, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Jesus, mesmo sendo Deus, estava nesse momento aqui solicitando e precisando de auxílio. Na verdade, eu costumo dizer que servir a Deus é privilégio para nós. É privilégio para nós. Como diz Eclesiastes 9:10, tudo quanto o Senhor te pôr à mão, faça segundo as tuas forças, mas faça. É de Deus, eu faço. Eu chego e alguma coisa que não era para estar desse jeito, então é porque Deus mandou eu aqui para fazer. Isso não é para eximir os outros das suas responsabilidades, mas é para que eu não fique me achando que eu sou imprescindível no reino, ou que se eu fizesse seria melhor. É para apenas termos essa consciência como igreja, nós somos o povo de Deus. Mesmo Jesus sendo homem perfeito, ele tem os seus aliados, ele tem seus companheiros, ele tem aqueles que ele conta, com os quais, inclusive, nós sabemos que o colégio apostólico continuaria os seus ensinos. É interessante o texto de Eclesiastes 4:12, né? Um texto que a gente usa até para casamento, que andar sozinho, né? Mas é melhor andar em dois, não é? Porque o companheiro levanta quando cair. Porque dois têm melhor paga do seu salário. Se alguém se volta contra um, o outro ou protege ou defende. E aí eu acho maravilhoso que no final desse texto termina, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele fala de 2 pessoas, mas tem 3. Essa terceira é exatamente a presença de Deus, é a presença de Jesus. Então, na realidade, nós não fazemos nada por nós mesmos. Provérbios 18:1 diz, aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não faça nada sozinho. Compartilhe e conte com a ajuda dos outros. Deus tem colocado alguns irmãos lá na igreja que tem sido assim fantástico para me conter. Então eles dão risadas. Como Deus é bom, pastor, está mandando um mineiro aqui para o senhor. Para que o mineiro anda bem devagar. O seminarista que estamos contactando para me ajudar, no auxiliar no ministério lá. E ele assim, totalmente diferente. E eu me dá umas coceiras de vez em quando assim. Porque a vontade é quando até para falar, dá vontade de falar por ele. E a minha esposa olha e ri. Diz assim, dê graças a Deus. Porque se for mais um como você, coitado da igreja. O que é fundamental, irmãos, é nós não perdermos o foco. Veja o verso 55 e 56. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Por que Jesus repreende ali os seus discípulos? Por que ele repreende Tiago e João? Por causa da maneira que pensamos muitas vezes fazer e que a nossa maneira está certo. Lembra Jesus no Getsemane? Vêm os soldados, pegam Jesus, e o que é que faz lá Pedro? Fapt! Com uma espada na orelha de Malco. Que eu acho até interessante, eu nunca vi ninguém pregar sobre esse milagre de Jesus. Que Jesus pega a orelhinha do homem, imagino, e gruda de novo. É ou não é isso? Ninguém nunca fala desse milagre de Jesus, que ele colocou de volta. É como se fosse colar band-aid no machucado, minha gente. A gente acha, mas é um milagre. E aí Jesus olha e fala para Pedro, adverte, repreende, diz, aquele que usa a espada, pela espada será ferido também, né? E nesse momento aqui os discípulos, achando que vamos dar um jeito de detonar com esses cabras. Onde já se viu não receber Jesus? Vocês já viram aquele triunfalismo evangélico nos nossos dias? Nós não somos cauda, nós somos cabeça. Ou esse irmão nos vê nessa propriedade, vamos orar para ele morrer. Vai ser nossa de qualquer jeito, amém, irmão? Aí a igreja toda pula e faz aquela festa. Eu acho que tem algumas coisas, algumas expressões de fé, como o pastor agora há pouco, né? Falou, glória a Deus, irmãos e tal. Eu acho que faz parte da vida cristã. Agora, essa forçação de barra,
Ou tu aceita Jesus, eu vou te dar golpe de karatê. Vou te dar uns tombos para você aceitar, ou você vai ter que aceitar na marra. Nós somos filhos do rei. Filho do rei é príncipe. Príncipe vive em castelo. Um dia desse eu vi uma pregação. Pastor, eu vou pegar o ônibus às 9 da manhã. Não vou falar. Vamos passar para frente. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Jesus repreende os seus discípulos. E ele diz: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Eu olho esse texto e fico com vergonha dos discípulos. Daquela vergonha de você tomar atitudes como se você estivesse fazendo bem pelo reino. E aí Jesus diz: eu não vim para matar, para destruir, mas eu vim para restaurar. Eu vim para salvar a alma dos homens. Toma, camarada! Hã? Essa ideia errônea que nós temos muitas vezes, mas é falta entendermos exatamente aquilo que é o foco para a nossa vida e como igreja. Jesus tinha certeza da sua caminhada, ele nunca perdeu o foco. Jesus sempre estava sustentado pela alegria do Pai. Ele sabia, onde quer que ele iria, o Pai não o abandonaria. O sofrimento da cruz, os pregos. Eu gosto muito da frase de um teólogo que ele diz assim, que Deus tinha poder para tirar os pregos das mãos de Jesus, mas não o fez. Isso é amor. É uma dimensão que nós não entendemos. Como pode um Deus deixar o Filho unigênito morrer, sofrer? Não esqueçam que ele morreu e sofreu por você, por mim, pelo mundo. Por essas almas as quais a própria igreja, no sentido hoje religioso, muitas vezes destrói, traumatiza, impõe e condena. Aquela pessoa que você conhece, diz, puxa vida, hein? Prega o evangelho para essa pessoa. Ih, nem prega, vai para o inferno isso. O cara é ruim demais. Não é assim que muitas vezes a igreja faz? E é isso que Jesus quer dizer. Que o Filho do Homem, ou seja, Ele, não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Feche seus olhos. Deus planejou para você uma caminhada para cada um de nós. Eu não sei qual é a tua caminhada, nem preciso saber. A única coisa que eu sei é que sem Jesus, ela vai ser frustrante para você. A caminhada seja para qualquer evento, para qualquer propósito na nossa vida. Se Jesus não estiver nela, vai ser frustrante. Porque é nessa caminhada com Ele que nós discernimos o tempo de cada passo para dar. É a nossa caminhada como igreja que temos que aprender a entender a vontade de Deus, o kairós de Deus para a nossa vida. É nessa caminhada que o Senhor coloca pessoas para nos abençoar, para nos guardar, nos ajudar. Nesse processo que às vezes é até humilhante para nós, porque nós não somos aleijados, nós sabemos o que estamos fazendo, mas o Senhor quer colocar pessoas para nos ajudar, para que nos ensinar, para que nós realmente possamos entender que nós não somos os únicos, que nós precisamos chegar e nesta caminhada muitas coisas vão acontecer. Nós precisamos, para avançar, ter a certeza para onde estamos indo, conhecer o nosso destino, para onde vamos. Como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Como é que está a tua vida, igreja? Qual é o teu objetivo? Para onde você está caminhando aqui neste local, Vila Guerte, São Caetano? Tua vida pessoal, familiar, teus filhos, você jovem, em decisões, curso, faculdade, trabalho. O que você realmente está convicto? O que você realmente pode dizer que Deus está te mostrando isto ou aquilo? Deus, Tu és maravilhoso.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia realmente ter tirado os pregos da cruz. Mas nós não estaríamos aqui hoje. Jesus poderia, ó Deus, ter mudado o seu caminho. Mas nós não estaríamos aqui hoje. Jesus poderia, ó Deus, ter seguido um outro curso. Mas nós não estaríamos aqui hoje. Da mesma maneira, Deus, que o Senhor quer caminhar conosco. Porque aqueles, ó Deus, que não caminharem contigo nesta vida, não caminharem contigo, ó Deus, neste percurso, não estarão contigo na eternidade. Faz-nos conhecer os teus caminhos, porque nos teus caminhos há plenitude de vida, há plenitude de alegria, Senhor. Abençoa essa igreja, Deus, nesse novo desafio, neste momento novo, pastorado, a vida de cada irmão, a vida do conselho, a vida de cada crente nesta igreja. A vida daqueles, ó Deus, que ainda não têm convicção, mas que o Espírito do Senhor, do qual não sabemos muito, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sabemos que esse Espírito está sobre nós, porque o Senhor Jesus habita no nosso coração. Não porque mereçamos, mas porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ensina-nos, ó Deus, a buscar a Tua vontade, a fazer a Tua vontade. Oramos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.